Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os telespectadores que nos acompanham, irmãos na fé. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco encontro-me a fazer este percurso de compreendermos melhor o Catecismo da Igreja Católica, a partir da versão do YouCat, para que depois possamos também aprofundar a riqueza da nossa fé a partir do Catecismo da Igreja Católica, que é sempre mais volumoso, como compreendemos. E esta versão que tenho entre mãos, que é o YouCat, a versão para jovens, tem uma linguagem naturalmente mais acessível, sem, pois evidentemente, distorcer a realidade e os conceitos como devem ser entendidos, mas que nos ajuda, de facto, através dessas perguntas e respostas, a aprofundar. Depois, querendo conhecer mais, vamos aqui ao Catecismo, porque no próprio YouCat remete-nos para o Catecismo os números que nós podemos ler, até porque muitos destas realidades foram já comentadas, refletidas por grandes santos da Igreja, por grandes pastores, e, portanto, nós temos um manancial. Reparem que a nossa fé baseia-se na Palavra de Deus, não é? Sagrada Escritura, e na tradição, com maiúscula. Dizemos sempre com maiúscula porque há uma coisa, são tradições, sei lá, cada paróquia tem as suas tradições próprias, mas a tradição da Igreja não são essas historinhas ou esses acontecimentos. A tradição da Igreja é o comentário que ao longo dos séculos se foi fazendo, quer à Palavra de Deus, quer às verdades da nossa fé, e que naturalmente foram enriquecendo também a própria revelação. Estamos na parte da liturgia, isto é, para prepararmos de facto os sacramentos precisamos perceber o que é a liturgia, porque é na liturgia que eles se celebram, mas o que é essa liturgia, não é? É uma assembleia de fiéis, sempre presidida por um ministro sagrado que representa Jesus Cristo, mas em que todos nós, como já vimos no último programa, dialogamos com Deus, escutamos Deus e oferecemos-nos a Deus. Deus oferece-se a nós através da palavra e do pão eucarístico e do vinho e do sangue de Cristo, e nós também nos oferecemos a Deus para que Ele possa fazer de nós instrumentos da sua paz. De que modo a liturgia marca o tempo? Na liturgia o tempo torna-se tempo para Deus. Portanto, há um calendário de onde nós sabemos que dia é da semana, que mês é que estamos, que nos vai orientando na vida, não é? Sabemos que daqui a X meses temos aquele acontecimento, daqui a Y meses temos outro acontecimento, mas aqui a liturgia marca, enquadra-nos num tempo para Deus. Frequentemente não conseguimos ocupar todo o nosso tempo. Procuramos então um passatempo, quando não temos forma de nos ocuparmos. Na liturgia o tempo torna-se denso, porque cada segundo está cheio de sentido. Quando celebramos a liturgia, compreendemos que Deus santificou o tempo e fez de cada segundo uma porta para a eternidade. Então, o tempo da liturgia é todo ele um tempo para Deus, não há intervalos, não é? E vamos voltar ao exemplo da missa. Desde o começo da celebração da Eucaristia até ao fim, não temos intervalos, não é? Embora a gente se sente, embora haja silêncio, há canto, há palavra, mas não há intervalos. Todos aqueles momentos, mesmo quando estamos todos em silêncio, não é? Sentados, seja no fim da homilia, seja no fim da Sagrada Comunhão, todos estamos em silêncio e sentados, esse tempo é de Deus, porque não estou ali a pensar, enfim, nos trabalhos que vou ter a seguir, mas estou centrado em Deus, porque Deus acabou de me falar e eu agora quero acolher. Por isso é que o padre, no fim da homilia, não é para descansar, porque não é naqueles segundos que vai descansar, mas é para toda a Assembleia, naquele silêncio interiorizante, acolher bem aquela palavra que foi a palavra de Deus e a explicação
que aquele sacerdote ou bispo nos fizeram dessa palavra de Deus. Portanto, não há nunca passatempos, não é? Não podemos dizer, agora já acabaram as leituras, agora posso me entreter aqui. Não. Toda a celebração em si é para Deus. Porque se repete anualmente a liturgia. Tal como anualmente celebramos o dia do nosso nascimento, do casamento, da ordenação, também a liturgia celebra a um ritmo anual os mais importantes acontecimentos salvíficos do cristianismo. Todavia, com uma diferença decisiva. Todo o tempo é tempo de Deus. Memórias da mensagem e da vida de Jesus são simultaneamente encontros com o Deus vivo. Ou seja, não é difícil percebermos isto, não é? Na nossa vida de dia a dia, nós temos o aniversário natalício, o do batismo, o do casamento, o da ordenação, temos a festa do aniversário dos pais, por aí fora, não é? Então nós todos os anos repetimos essas celebrações, naturalmente, não é? Dando graças a Deus por mais um ano que avançou na nossa vida, pela experiência que tivemos, pelas memórias boas que temos. Também na liturgia nós temos um ciclo, não é? E esse ciclo é para nos ajudar, em cada ano, a tomarmos consciência daquilo que Deus está a fazer por nós para nos orientar para a chamada vida eterna. Portanto, então nós não temos que ter medo, nem é desperdício nenhum, todos os anos celebrarmos estes principais acontecimentos. Diz-nos o filósofo dinamarquês Kierkegaard, disse uma vez: ou somos contemporâneos de Jesus, ou é melhor deixar isso. Acompanhar fielmente o ano litúrgico faz-nos efetivamente contemporâneos de Jesus. Não porque entramos com o nosso pensamento ou até todo o nosso ser no seu tempo e na sua vida, mas porque Ele, quando lhe deu espaço, entra no meu tempo e na minha vida, com a sua presença que cura e perdoa, com a força explosiva da sua ressurreição. Portanto, se nós achássemos que a liturgia era uma repetição monótona, ou se porventura achámos isso, é um sinal claro de que não percebemos nada, não estamos em sintonia com Deus. Porque a liturgia é um espaço de Deus e significa que durante o ano eu tenho de estar sempre a acompanhar também Deus, assim como Deus me acompanha a mim, né? Então, como diz este filósofo Kierkegaard, eu tenho que ser contemporâneo de Jesus. Porquê que dizemos contemporâneos de Jesus? Porque Jesus não é do passado, né? Nós pensamos muitas vezes, Jesus fez no passado, fez, disse. Não, Jesus diz. Jesus faz. Historicamente falando, fez, sem dúvida. Multiplicou os pães e os peixes, ressuscitou Lázaro, perdoou aos pecadores. Sim, fez isso. Mas continua a fazê-lo. Nós só temos uma vida terrena, não é? Breve, porque 100 anos, a nossa vida é sempre breve, mas a nossa vida terrena vai chegar ao momento em que entramos na vida da dimensão gloriosa com o Pai, chamada vida eterna, que já começou em nós desde o batismo. Mas reparem, Jesus está vivo para sempre. Passou pela morte, sofreu muito, passou pela morte, ressuscitou, mas está vivo. Então Jesus está hoje presente na nossa vida. Esta é a grande diferença dos cristãos mais conscientes dos menos conscientes, percebem? Porque para muitos Cristo já passou. E basta ver como somos muito propensos às festas, ou que não se devem chamar festas neste caso, mas pelo menos às celebrações da Paixão do Senhor, não é? Ainda que em muitas terras se transpõem para o verão as festas da Paixão do Senhor, quando na verdade essas celebrações não podem ser apenas para a gente chorar, ai o que fizeram ao Nosso Senhor, ai que malditos homens e mulheres, o que eles maltrataram o Senhor. Não, Ele sofreu por mim e por cada um de nós. E a minha forma de agradecer não é chorando o que Ele sofreu, mas é entregando-me a Ele. É hoje torná-lo presente neste mundo concreto. É acreditar nele, sobretudo. Confiar nele, confiar neste Jesus. Então Ele está presente, realmente. Ele está no nosso tempo. É nosso companheiro de viagem, como foi companheiro com aqueles discípulos de Emaús, em São Lucas capítulo 24, não é? Jesus caminhou com eles não o reconheceram. Tinham sido discípulos dele, estavam tristes, estavam desanimados, iam para casa, parece que tudo terminou. Mas Jesus aparece, conversa com eles. Há naturalmente alguma coisa que eles vão sentindo, arde-lhes o coração quando ouvem a palavra de Deus, mas só o reconhecem no partir do pão.
e depois voltam logo para Jerusalém porque viram o Senhor, viram que Ele está vivo. Também nós sabemos que Ele está vivo. E a Páscoa que nós celebramos em cada ano não é para manter tradições, porque numas terras há vista pascal, noutras terras não há, não é por causa disso. A Páscoa é tomar consciência que Jesus Cristo passou pela morte, sem dúvida. Sofreu muito, morreu, mas está vivo. E porque está vivo, atua hoje connosco. Dirige-me a sua palavra viva nestes dias, dá-se em alimento, dá-se como os sacramentos, todos eles que nós celebramos. Então, nós, repito, temos que nos considerar contemporâneos de Jesus. Não só, e também podemos dizer conterrâneos, porque Ele tem toda a terra, não é? Quem são os meus conterrâneos? São as pessoas da minha terra, onde eu nasci, ou onde eu vivo, não é? Aqui, contemporâneos são as pessoas do meu tempo, aquelas pessoas que eu lido todos os dias, são contemporâneos comigo, não é? Uns vamos morrer mais cedo, uns morrem mais tarde, mas somos contemporâneos. Pois Jesus é o nosso contemporâneo. E é importante que isto seja muito claro. Repito, uma das grandes dificuldades de muitos cristãos é não terem esta consciência clara de que nós seguimos um Cristo vivo, que está presente hoje no meio de nós, está atuante. Não é? Então reparem, há um tempo para Deus, e todo o tempo é de Deus, porque é Ele que o dá, mas a celebração não tem intervalos, não tem espaços de passatempo, porque toda a celebração, desde o começo até ao fim, e contando com a preparação antes e depois, e o prolongamento depois, são para Deus. Mas nós temos também na Igreja aquilo que se chama o ano litúrgico, e que ainda não está assim tão presente, tão familiar no comum dos cristãos. O que é que significa isto? Também temos um ano escolar, que agora em muitos países já começa em agosto, noutros começa em setembro. No meu tempo de infância começava só em outubro. Enfim, seja como for, há um começo do ano escolar, depois há um termo para férias, embora haja depois as férias intercaladas, mas enfim, isto vai mudando sempre, depois agora fala-se em semestres. Isso é um aspecto escolar, mas para dizer que há um ano escolar, tem um começo e tem um fim. Não é? E durante aquele ano escolar, os alunos, pois, no ensino básico, no ensino secundário, no ensino universitário, vão-se aplicando ao máximo para não só saberem, mas depois também darem provas dessa sabedoria. Há um ano civil, começa no dia 1 de janeiro, termina a 31 de dezembro. Não é? Há um ano económico, que é a mesma coisa. Há um ano judicial, por aí fora. Portanto, cada realidade tem o seu ano. Isto é para que se sinta que durante aqueles 12 meses nós estamos a viver acontecimentos importantes. Também a liturgia tem o seu ano litúrgico. É a sobreposição do percurso do ano normal com os mistérios da vida de Cristo. Desde a encarnação até ao regresso glorioso. O ano litúrgico começa com o Advento, o tempo de espera do Senhor, com o seu primeiro clímax, o tempo de Natal, e o segundo, ainda mais alto, na celebração da Paixão, morte e ressurreição redentora de Cristo. O tempo pascal termina com o Pentecostes e a descida do Espírito Santo sobre a Igreja. O ano litúrgico é continuamente interrompido por festas de Maria, dos santos, nos quais a Igreja exalta a graça de Deus, conduziu a humanidade à salvação. Ou seja, durante o ano litúrgico, que, repito, começa no primeiro domingo do Advento, e se repararmos no caso de Portugal, estamos no tempo de inverno, outono, finais de outono, não é? Princípios de inverno, mas começamos aí a história da salvação. Portanto, aquelas 4 semanas do Advento mostram-nos claramente que Deus não só se limitou a criar a humanidade, o universo, mas quis também salvar esta humanidade e, portanto, vai-nos dando e foi preparando em todo o Antigo Testamento a vinda do Messias. Então, aquelas 4 semanas do tempo de Advento, que mediam entre o primeiro domingo do Advento, que mais ou menos acontece no último domingo de novembro, até ao dia de Natal, nós estamos a preparar esse que foi o grande momento do Antigo Testamento. Não é? E depois temos os grandes profetas, Isaías, João Batista, e depois a figura de Maria no 4º domingo do Advento, o domingo mais mariano do ano litúrgico. Então nós temos aí esta preparação daquilo que foi o antes da vinda de Jesus Cristo. Depois temos aquele momento forte, o seu nascimento, não é? Uma criança que nasce nas condições que nós sabemos, que cresce naquele ambiente já de perigo, e por isso ainda em criança tem que fugir para o Egito,
depois regressa, não vai para a sua terra, mas vem para Nazaré. Mas tudo estava já anunciado pelos profetas, como sabemos, até ao ponto de chegarmos ao dia do seu batismo. O seu batismo não é em criança, mas em adulto. Não é? Ou seja, o tempo litúrgico do Natal oficialmente vai até à Epifania, que é quando a manifestação dos Reis Magos, que significam a universalidade da salvação. Isto é, Jesus não nasceu apenas para Israel, embora nascesse em Israel, mas nasceu para o mundo inteiro. E então, primeiro, os pastores vão lá porque são o povo mais simples de Israel, os últimos, porque Jesus vem para os últimos, não é? Literalmente. Aliás, ele depois está sempre presente com os últimos, os grandes pecadores públicos são sempre os últimos, não é? E depois, Jesus é adorado por aqueles que vêm de longe, não é? A universalidade. Depois há aquele período da vida oculta de Jesus, porque a gente não tem nenhum texto, nem precisamos ter, não é? Porque ele cresceu como criança, foi adolescente, foi jovem, terá trabalhado carpinteiro, como nos diz a tradição, procurou também aprender os trabalhos manuais de que era a vida de carpinteiro, estudando também, naturalmente, sendo um jovem, normalíssimo. Porque depois o que interessa para nós é o tempo da sua vida pública. Começa com o batismo. Então essa é a transição, digamos, o batismo já é princípio do tempo comum e final do Natal, não é? Então nós temos ali umas 6 semanas que nos ajudam a celebrar as 4 a preparar o Natal e depois 2 fortes, ou podemos também chegar a 4 fortes no tempo do Natal, isto é, onde nós saboreamos o nascimento daquele menino, como ele veio para ser sinal de contradição. Aliás, vimos logo no dia seguinte, no martírio de Santo Estevão, depois dos mártires inocentes, enfim, mas como Jesus veio para que todos tivéssemos vida em plenitude, não é? E então ele quis vir como criança, não é? Foi essa a vontade de Deus. Portanto, reparem que até uma criança é sempre ternurenta, não é? Se repararmos, por exemplo, até hoje, não nos consta que alguém tivesse medo de uma criança. A única pessoa que teve medo de uma criança foi o rei Herodes, porque ouviu falar no nascimento de um rei, pensou na cadeira dele, que estava em perigo, então quer matar aquele rei. Portanto, de resto, toda a gente até gosta de crianças, não é? As crianças são ternurentas, são afáveis, e portanto toda a gente gosta de tratá-las com carinho, porque elas também merecem todo esse carinho. Então Jesus vem como criança, como ternura, não é? Como proximidade. Quem é que não se aproxima de uma criança para a ver com amor? Então é assim que Deus se aproxima de nós, reparem. Não se aproxima com altivez, mas se reparardes nos textos do Evangelho, quando falo do Evangelho, falo nas 4 versões, naturalmente, não é? Quando Jesus se apresenta diante dos maiores pecadores, ele olha sempre de baixo para cima. Cito apenas 2 exemplos. Zaqueu. Zaqueu está no cimo da árvore, não por ser pequeno. Ele era pequeno, sem dúvida, mas ele podia se pôr à frente dos outros. As crianças, nas grandes multidões, estão à frente ou estão ao colo dos pais, não é? Claro que ele não podia estar ao colo do pai, já era um homem grande, adulto, mas podia estar à frente de toda a gente. Mas como ninguém gostava dele, então está no cimo da árvore, escondido. É por isso, não é só por ser pequeno, é por estar escondido. E Jesus diz: Zaqueu, desce, hoje quero ficar na tua casa. Mas fala de baixo para cima. O mesmo se passa com aquela mulher pecadora, a grande adúltera, não é? Em que Jesus está a escrever no chão, sentado no chão, e lhe dizem: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés merece ser apedrejada. E Jesus continua a escrever. Está em baixo. A mulher está de pé. E quando Jesus vê que ninguém diz nada, então quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Foram-se todos embora, a começar pelos mais velhos, e Jesus olha de baixo para cima e diz à mulher: ninguém te condenou, também não te condeno, vai e não voltes a pecar. Sempre de baixo para cima. Quando Jesus nasce, olha-nos a todos de baixo para cima, que ele está no berço, não é? Quem estava a adorar estava em cima, não é? Portanto, reparem, a beleza de Deus, a ternura de Deus, que se aproxima de nós, não com altivez, embora sendo Deus Todo-Poderoso, mas com proximidade, com humildade. E esta humildade não é só, e mesmo reparem, quando Jesus está no alto da cruz, aí olha-nos a todos de cima para baixo, mas olha-nos com ternura, porque não se revolta contra ninguém, não condena ninguém, antes pelo contrário, perdoa a todos aquilo que ofenderam, não só aqueles que estavam ali, mas também nós, porque sempre que pecamos ofendemos o Senhor. Dá-nos a sua mãe como nossa própria mãe,
Reparem, mesmo ali, naquele sofrimento atroz, ele está a pensar em nós. Aliás, é de uma riqueza fantástica o capítulo 17 do Evangelho de São João, em que nessa despedida de Jesus com os apóstolos em Quinta-feira Santa, ele pensa mais em nós do que nele. Quando só ele é que sabia o que ia sofrer, só ele é que sabia o problema que ia ter, ele está a pensar em nós, para que todos sejam um, que nenhum se perca, que eles sejam salvos. Não é? Portanto, reparem, esta preocupação com a humanidade. Então, um Deus que se aproxima de nós, exatamente com humildade, com essa proximidade. Então nós no tempo do Natal celebramos essa ternura de Deus, não é? Essa proximidade. Entramos depois numa fase do tempo comum, e chamamos tempo comum àquele tempo onde não há grandes celebrações dos mistérios de Cristo, mas há aquelas catequeses, não é? A ação de Jesus. Jesus foi a esta terra, disse isto, fez aquilo, esteve próximo. Portanto, aquelas catequeses normais que Jesus faz na proximidade com o povo de Deus, no fundo mostrar que a vida da igreja é isso mesmo, é estar também com o povo de Deus, não é? É estar nessa proximidade. Então esse tempo comum é assim caracterizado. Até chegarmos à quarta-feira de cinzas, que é em que entramos no tempo da Quaresma e que nos vai preparando. E reparem que não disse no tempo do Advento, mas o tempo do Advento é também para nós muito importante. É um tempo de espera, de expectativa. Então é importante percebermos que a nossa vida é um advento constante. Porquê? Nós estamos à espera de um dia nos encontrarmos com Cristo, na eternidade. Então, celebrarmos o advento histórico é também uma forma de me preparar, de me ajudar para celebrar o advento escatológico da minha vida, o encontro pleno com Deus. O mesmo se diga depois na Quaresma. A Quaresma é um convite à penitência, ao arrependimento, à minha purificação, não é? A saber que um dia vou morrer para me encontrar com o Senhor, mas tenho de morrer, não é? Então reparem, a Quaresma é também esse tempo que simboliza a nossa própria vida. Aliás, na Quaresma dizemos que são 40 dias e que o número 40 simboliza uma vida, até porque para os judeus era consensual que 40 anos fosse o tempo suficiente para uma vida. Então 40 anos é o símbolo da nossa vida, os 40 dias são o símbolo da nossa vida. Então toda a nossa vida é uma preparação constante para eu me aproximar de Cristo, para eu poder entrar na vida eterna, morrer com Ele, para com Ele ressuscitar. Então, reparem, a Quaresma não é só um tempo daquele ano. Ajuda-me depois, durante o ano, a tomar consciência. Mas nós fomos criados não para o sofrimento, não para a morte, não para a derrota, mas para Deus. Então nós chegamos ao ponto máximo do ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal. Ou seja, a paixão, a morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo são um tempo forte, o mais forte do ano litúrgico, em que eu percebo claramente o que se há de passar na minha vida. Assim como o Senhor deu a vida sem reservas por amor à humanidade e para a resgatar do pecado, para depois entrar na vida plena, na ressurreição. Também eu, se for fiel sempre a Jesus, entrarei depois na plenitude da vida. Então, a Páscoa, não só a Páscoa, aqueles 8 dias solenes, bem como o tempo pascal até ao Pentecostes, são para eu saborear a beleza desta vida gloriosa, não é? E perceber claramente como devo ser imagem de Cristo, não é? Até no tempo pascal, como é que a igreja nasceu, como é que a igreja floresceu, todo aquele testemunho. Então, para que eu tenha consciência que, ao caminhar para Cristo, ao dar a minha vida a Cristo, eu preciso também de ser, digamos, essa imagem viva de Cristo, essa testemunha, para um dia entrar nessa glória que naturalmente Cristo já nos abriu as portas. Depois a presença do Espírito Santo, assim como os apóstolos foram transformados com o Espírito Santo, também nós o somos a partir do batismo, mas celebrar o Pentecostes é tomar consciência sempre dessa força, dessa presença do Espírito que Deus dá todos os dias para que nós nos possamos transformar e possamos ser mais imagem de Cristo, para depois entrarmos no tempo comum novamente, que é, digamos, o dia-a-dia da própria vida, né? A excelência de cada momento da vida, em que, onde quer que eu esteja, sou cristão, seja no verão, na praia, seja numa escola, seja numa fábrica, seja na própria casa, mas sou cristão, onde quer que esteja, quero tornar aquele ambiente mais cristão, mais afável. Então, o tempo comum é isso, é se mostrar que a fé, a vida de fé também se vive no dia-a-dia da vida, na normalidade da vida, não apenas nos grandes momentos, nos grandes acontecimentos celebrativos e festivos, mas depois no dia-a-dia, no comum da vida,
como aliás Nossa Senhora o fez, como o próprio Jesus fez naqueles 30 anos de vida pública ou vida oculta. Agora, o que é importante é eu perceber que todo este ano litúrgico, que volta a culminar no Advento, me ajuda a perceber como deve ser a minha própria vida. Advento de expectativa, depois para saborear a comunhão com Cristo através do Natal. Quaresma, tempo de purificação, de conversão, para eu então poder entregar-me a Cristo sem reservas, para depois viver essa glória que é a vida eterna. E, enquanto peregrino aqui na Terra, testemunhar sempre Cristo com alegria, com entusiasmo, no tempo pascal e depois também na vida normal do comum. E por isso é que chamamos o tempo comum, onde a vida se torna normal. Então este ciclo litúrgico, este ano litúrgico, permite-me que em cada ano eu possa viver sempre com entusiasmo, com verdade, com vigor, a minha própria fé. Porque os próprios momentos litúrgicos ajudam-me a isso mesmo, não me deixam ficar naturalmente naquela pasmaceira que seria celebrar uma vez e vamos imaginar que só celebrava o ano litúrgico 10 em 10 anos, Depois aqueles 9 anos eram assim um rambo-rambo, quer dizer, isso não ajudava a nada, Então todos os anos eu preciso deste estímulo, desta força, desta vitalidade. Então, caríssimos, e como o tempo passa sempre tão depressa, Faz parte, mas na eternidade não há tempo, é isso que nos vai valer também, um dia estarmos mais felizes em Deus. Quero pedir ao Senhor a bênção de Deus para todos nós, para que possamos celebrar bem a nossa fé durante todo o ano litúrgico, dando-lhe o sentido pleno que ele merece e valorizando esse mesmo ano litúrgico, que depois no próximo programa ainda voltaremos a falar. Mas peço ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção, descendo sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.